18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Tudo bem, 6 horas e 1 minuto em Manaus. Mais uma vez, muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Mais uma vez estamos com você aqui no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, segunda-feira, né? Começando mais uma semana, segunda-feira, na sequência do domingão do Dia dos Pais, né, Carimilhão? E eu, todos os direitos, né, de aproveitar esse domingão dos papais, eu aproveitei. Então estou no embalo, tá tudo bem, tudo certo. Mais uma vez aí, parabéns para os papais, né, Carimilhão? Ainda tá valendo. Exato, aí, né? Parabéns para os papais, parabéns para os papais, para os tios, para os irmãos, para os vovôs, sabe? Para aquelas pessoas que também exercem esse papel paterno, esse papel de referência masculina. Parabéns também para as mães que fazem o papel de pais, não é verdade? Então, parabéns para todos, para todas essas pessoas que recebem, que têm e exercem essa referência masculina na criação das crianças. Gostei parabéns. Da referência masculina, Karime. Pai é uma referência masculina. Bacana. Exato. Então tá aí, parabéns, papais de plantão. Karime, começa, né, a semana com avanços aí, né, na medicina contra esse novo coronavírus que está aí causando essa pandemia toda. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, autorizou nesta segunda-feira a aplicação da segunda dose da candidata à vacina da Universidade de Oxford contra, né, o novo coronavírus em voluntários. Exatamente, lembrando que essa também é uma parceria Brasil, né? Também vai acontecer aqui, né? E a decisão foi publicada no Diário Oficial da União e explica que todas as pessoas que já receberam a primeira dose devem tomar o reforço entre 4 e 6 semanas depois do início do tratamento. De acordo ainda com a Anvisa, a expectativa é de que novas, né, informações sejam acrescentadas nos estudos, principalmente agora, né, que aumentou a idade máxima dos voluntários de 55 para 69 anos. A mínima, porém, continua sendo 18 aninhos. Pois é, e para a Universidade Federal de São Paulo, o início da fase 3 de testes da vacina é um degrau a mais no avanço da pesquisa. E essa é uma das mais promissoras para combater o novo coronavírus e está na terceira e última fase de estudos clínicos, quando é avaliada a sua eficácia para imunizar os seres humanos. Essa etapa acontece simultaneamente, né, Karime, como você já falou, no Brasil, que é parceiro, no Reino Unido e também na África do Sul. Agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Mais uma vez, uma boa noite para você em 100,7, boa noite para você na sintonia certa. Vamos nessa segunda-feira começando para você mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Aí, o dia de hoje foi marcado pelo retorno às aulas. As aulas presenciais começaram hoje para 110 mil estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino. Teve protestos de professores, como já era esperado, estudantes dormindo em sala de aula e aglomeração na entrada e na saída das escolas. Pois é, na entrada houve medição de temperatura, desinfecção de sapatos e tapetes de cloro e álcool em gel em pias, né? Mas sempre com filas. Na saída da escola, a aglomeração foi inevitável. Sim, o kit de proteção distribuído pela SEDUC, olha aí, gerou revolta entre os professores. Eles receberam apenas máscaras de pano e um pano fino, né? Nem ao menos algum tipo de barreira, que seria uma outra proteção, como uma viseira, né, de proteção para o rosto. Pois é, e hoje à tarde a Aspron Sindical, Carlão, que representa professores e pedagogos de Manaus, instalou a greve contra o retorno presencial das aulas, deixando os professores desobrigados a irem para as escolas a partir de amanhã, por estarem amparados pelo direito de greve. Bom, vale destacar e lembrar que o Amazonas é o primeiro estado a retornar com aulas presenciais no país, hein? Mesmo com mais de 3 mil mortos e mais de 100 mil contaminados pela Covid-19. E vamos saber mais sobre esse primeiro dia de volta às aulas presenciais após o início da pandemia de coronavírus na reportagem de Odiné Araújo. O
retorno das aulas presenciais para 110 mil estudantes do ensino médio na rede estadual de ensino foi marcado por aglomeração na entrada e saída das escolas. Na rotatória da Bola do Produtor, na Zona Leste, dezenas de cruzes foram colocadas no gramado em protesto pelas mais de 3 mil mortes causadas pela Covid-19 no Amazonas e contra o retorno das aulas presenciais. Uma placa com a frase "Escola fechada, vidas preservadas" foi estendida no local. Na entrada das escolas estaduais, houve medição de temperatura, desinfecção de sapatos em tapetes com cloro e álcool em gel e pias, mas sempre com filas. Na saída das escolas, a aglomeração foi inevitável. O relato é da professora Milena Nogueira. Especialmente na saída, porque todos saem juntos, no mesmo horário, quando bate o sinal. Então, muita aglomeração no portão da escola. A escola que eu trabalho tem somente um portão, que é a entrada e saída de todos, então gerou aglomeração ali. Além da aglomeração, o espaçamento dentro das salas de aula está totalmente inadequado. A gente observa ali claramente que não cumpre a regra de 1,5 metro de distanciamento entre uma carteira e outra. A SEDUC não está cumprindo com os protocolos que deveria cumprir, com os protocolos que ela mesma disse que iria cumprir. Mesmo dividindo as turmas, uma média de 25 alunos assistem a aula presencial por sala. O governo investiu mais de 10 milhões de reais na aquisição de material e insumos para adequar as escolas. Mas para o coordenador de comunicação do Asprom Sindical, o sindicato que representa professores e pedagogos de Manaus, Lambert Melo, nada disso foi suficiente se trabalhadores e alunos não foram testados. Pessoas assintomáticas, segundo ele, podem estar na sala de aula. Nós não sabemos quem vai adentrar nessa escola hoje contaminado, porque não foi feita testagem em massa de ninguém, nem dos professores, nem dos alunos. Então pode estar chegando aqui alunos já contaminados, e para esses alunos ou esses professores já contaminados, de nada vai adiantar álcool em gel, de nada vai adiantar máscara. Hoje à tarde, o Asprom Sindical instalou a greve contra o retorno presencial das aulas, conforme a presidente Elma Sampaio. E amanhã os professores já não devem ir para as escolas, porque eles estarão amparados pelo direito de greve, que é um direito constitucional. O governo não está fazendo a defesa da vida dos professores, dos alunos, muito pelo contrário, eles estão procurando, acima de tudo, responder aos seus fornecedores, ao lucro dos empresários. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Depois dos trabalhadores de saúde, agora é a vez dos professores reclamarem de EPIs. Kit da SEDUC, composto apenas de máscara de pano fino, gera revolta nos trabalhadores da educação que retornaram às salas de aula hoje. Nessa primeira etapa, os educadores estão tendo contato com mais de 100 mil estudantes, sem nenhuma testagem, quase sem nenhuma proteção. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Máscara com camada dupla, escudo facial de acrílico, avental de TNT ou macacão de proteção, touca descartável, luvas e propé, uma espécie de proteção para os sapatos. Esses kits compõem o kit de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual dos professores da rede particular de ensino, tudo custeado pelas próprias instituições. Já na rede pública estadual de ensino, o kit de proteção dos professores contra o coronavírus é composto apenas de máscara de um pano tão fino, incapaz de conter não apenas jatos de spray, mas também gotículas. Em abundância mesmo, só a propaganda do governo do estado nos dois lados da máscara. No retorno do contato com os alunos, a professora Milena Nogueira, da Escola Estadual Dr. Isaac Werner, não se sentiu protegida. Nós, professores, recebemos apenas uma máscara, aliás, 2 máscaras de pano, e é uma máscara de uma qualidade bem ruim, é um pano fino, e o elástico da máscara, ele também é fino, é todo mal costurado, é um produto de má qualidade e que não garante proteção nenhuma, porque nós sabemos, e isso é um consenso científico, que a melhor máscara que tem é a N95, é a única que tem maiores chances de nos proteger contra o vírus. Nas redes sociais, o kit da SEDUC foi muito criticado. Professores mostravam a máscara dizendo que era com esse super kit que iam para o campo de batalha contra o coronavírus. O sindicato
Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Amazonas esteve acompanhando o retorno das aulas presenciais. A presidente da entidade, Ana Cristina Rodrigues, também criticou o kit de proteção. Houve aglomeração na sala dos professores e o kit de proteção que os mesmos receberam é um kit mínimo, uma máscara de pano, que é o único EPI que ele recebe para preservar a sua vida e a vida do aluno. Portanto, não há por parte da Secretaria um investimento maior para a preservação das vidas humanas. Quem também esteve fiscalizando o retorno às aulas foram os defensores públicos do Amazonas. Usando máscara e protetor facial de acrílico, eles entraram nas salas onde professores não têm os mesmos equipamentos. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pois é, e aqui pelo aplicativo Humano estão comentando, é claro, né? Falando exatamente isso, que esse era o receio de todos. Justamente o fato de não serem adotadas as medidas de proteção por parte do governo. O governo, como sempre, ficou só nas promessas. Atualmente, gente, só pra gente ter uma ideia, né, de números, o Amazonas tem 106.950 casos confirmados da doença. E neste domingo foram confirmadas mais 4 mortes de Covid-19, subindo para um total de 3.359 mortes. 18 horas. E hoje a CPI da Saúde ia, né, ouvir o depoimento do Frank Abreu, que os deputados acreditam ser o verdadeiro dono da empresa Norte Serviços Médicos, mas ele não compareceu, faltou. A justificativa da falta não convenceu muitos parlamentares e agora ele deve ir à comissão na próxima quinta-feira. Mas antes disso, Carlão, na quarta-feira os deputados vão fazer uma inspeção no Delfim Aziz. A ideia é saber se os ventiladores enviados pelo governo federal estão sendo utilizados, além de verificar o funcionamento como um todo do hospital. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Cíntia Blink. Frank Abreu, que a CPI da Saúde diz ser o verdadeiro dono da Norte Serviços Médicos, não foi encarar a sabatina dos deputados nesta segunda-feira. Mas a recomendação médica apresentada pelos advogados dele à Assembleia Legislativa do Amazonas não colou para os parlamentares. Que para vir na CPI tá doente, mas ele ia na Suzão ver os pagamentos, não? Até 2 ou 3 semanas ele estava sempre lá na Suzão cobrando o pagamento dele. Agora, o homem que está na mira da comissão vai ser chamado para depor nesta quinta-feira. E se faltar de novo, a CPI vai pedir condução coercitiva, o que obriga Frank a comparecer. A Norte Serviços Médicos passou a ser investigada depois de ter alegado que lavou mais de 3 toneladas de roupas na inauguração do hospital de campanha da Newton Lins, quando a unidade de saúde só tinha 4 pessoas internadas. Depois, a CPI descobriu que em 2017 a Norte prestou um outro serviço para o governo do Amazonas, realizou exames ginecológicos em 3 cidades do interior e o que chamou a atenção dos deputados é que a empresa apresentou um valor para os exames muito maior do que o praticado no mercado. Além da oitiva de Frank, na quinta-feira a CPI deve ouvir o dono da empresa Líder, Sérgio Chalub. Essa é outra empresa que fornece uma grande sorte de serviços para o estado. Mas antes, na quarta, a comissão tem na agenda uma inspeção no Hospital Delfim Aziz para verificar onde estão os respiradores enviados pelo governo federal e outras questões, como explica o deputado Fausto Júnior. Estaremos visitando o Hospital Delfim Aziz para ver, entre outras coisas, o que tem sido feito, qual tem sido o resultado do hospital para com a saúde pública do nosso estado, se os respiradores foram devidamente alocados ali no hospital, enfim, para que nós possamos saber qual é o verdadeiro custo-benefício que o Hospital Delfim Aziz, que é um hospital que nós sabemos tem um valor elevado no seu custeio, qual é o benefício que ele traz para a população. Uma preocupação levantada na reunião de hoje é sobre a prorrogação dos trabalhos da CPI. Caso o plenário com os 24 deputados não aprove mais 60 dias, o trabalho da comissão vai se encerrar em 6 semanas. Tenho minhas dúvidas se o plenário prorroga os trabalhos dessa CPI. Não esqueça que é o mesmo plenário que arquiva o processo de impeachment. Essa CPI não agrada o governo. Essa CPI da saúde não agrada o governo. E semana que vem, há novas oitivas marcadas, entre elas a do ex-secretário da Secretaria de Saúde do Amazonas, Francisco Deodato.
Cíntia Blink, para o 18 horas. Bom, e agora a CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas começa nas próximas semanas as investigações no interior do estado para averiguar a aplicação de recursos públicos destinados ao combate ao novo coronavírus. A interiorização das investigações foi anunciada hoje pelo relator da comissão, deputado estadual Fausto Júnior. Ele disse que a CPI tem recebido denúncias encaminhadas por moradores de vários municípios que pedem a visita dos membros da comissão. A CPI vai visitar os hospitais no interior destinados ao tratamento de pacientes com Covid-19. Vai também conversar com a população e também com os trabalhadores da área da saúde. A lista com os municípios visitados será divulgada nos próximos dias, mas a data da inspeção vai ser mantida em segredo. 18 horas. Bom, em meio a inúmeros escândalos na saúde e um esquema de corrupção que ganhou destaque até na mídia internacional, o Amazonas agora volta a ser notícia. Isso porque o nosso estado está no topo da lista dos estados que menos investiram em recursos provenientes da receita corrente líquida em saúde este ano. Exatamente, esses números de acordo com o levantamento do site do G1, publicado nesta segunda-feira. O estado do Amazonas ficou entre os 10 que menos investiram, mesmo com o colapso durante a pandemia, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas está no top 10 entre os estados com menos investimentos, investindo 11,9% da receita corrente líquida em saúde. Por lei, cada estado deve aplicar no mínimo 12% da RCL em saúde por ano. O portal de notícias G1 fez um levantamento do percentual da receita corrente líquida gasto em ações de serviços públicos em saúde em todos os estados brasileiros. A RCL é um somatório das receitas tributárias de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes, deduzidos e, principalmente, os valores transferidos. Minas Gerais é o estado que menos investiu em saúde neste ano. Considerando os recursos provenientes da receita corrente líquida, o Amazonas ocupa a 8ª posição da lista dos estados com menos investimentos. Tocantins foi o estado que investiu o maior percentual da RCL, com 17,86% nos primeiros meses deste ano, seguido aí por Pernambuco com 17,2% e o estado do Pará com 16,47%. Por lei, cada estado deve aplicar no mínimo 12% da RCL em saúde por ano. 18 já destinaram no primeiro semestre este percentual. Para entender como é destinada a verba à saúde, é preciso conhecer conceitos como despesa empenhada, despesa líquida, que são utilizados pelo governo na prestação de contas. O valor empenhado é aquele que foi reservado para a despesa, mas pode sofrer alterações. Já o valor líquido é o que de fato foi pago após o cumprimento do contrato. Nathalie Moraes, para o 18 horas. 18 horas. 6 horas e 18 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Nesta segunda-feira nós vamos começando, vamos abrindo a playlist de hoje no 18 horas com a música, Deathbed, do rapper Powerful, que fala sobre um jovem moribundo que está, cambaleando, se despedindo da namorada. Nossa, então vamos lá, abrindo a playlist de hoje desta segundona. Vamos de Deathbed, Cough for Your Heart. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tá, então, 6 horas e 22 minutos em Manaus. A música é a primeira, da playlist de hoje. Powerful e Biba Dubi. A música Deathbed Coffee for Your Head em 100,7. Mix. Bom, hoje tivemos mais um daqueles dias, dias que nós inclusive já estamos até acostumados, dias super quentes. 6 horas da manhã o sol já estava lá no alto, escaldante, mandando ver. Agora à noite, como será o tempo em Carime Leão? Previsão do tempo.
Bom, Carlão, segundo informações do Climatempo, parece que nesse calorão vai dar uma trégua durante a noite, porque a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima pode chegar a 35 graus, tá? As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar até a 72%. Agora 6 horas e 23 minutos em Manaus. Boa noite. Mix. O presidente da Alean, deputado Josué Neto, voltou a ser hospitalizado na manhã de hoje. Josué sofreu um acidente quando pilotava um jet ski e fraturou uma das pernas. Nesse final de semana, Josué voltou a sentir fortes dores e hoje, de manhã, teve que ser internado novamente. Os médicos vão ter que abrir novamente a área da perna atingida de Josué Neto para ver se houve complicação. Mas até esse momento não foi divulgado nenhum boletim médico. 18 horas. E amanhã é o último dia para repórteres, comentaristas e apresentadores de programas de rádio e televisão que vão disputar a eleição municipal deste ano saírem do ar. O prazo é estabelecido em lei, como explica a repórter Cíntia Blink. E a partir de amanhã você vai notar a ausência de alguns apresentadores e repórteres das TVs e das rádios. Isso porque é o último dia para os que vão concorrer nas eleições municipais em novembro saírem do ar. É por isso que a colunista do 18 horas, Nafice Bacri Valois, vai sumir por um tempinho. Ela será candidata a vereadora pelo Podemos. Já na Band, Marcos Rota e Conceição Sampaio também precisarão se despedir dos seus telespectadores. Antes, apenas a emissora era punida, mas a nova regra diz que os candidatos podem ser eliminados das eleições caso descumpram esse prazo. Mas eles podem, assim como todos os outros candidatos, dar as caras nos programas de entrevista, mas sem pedir voto, ou vão cometer o crime de propaganda eleitoral antecipada. Cíntia Blink para o 18 horas. Bacana, então agora nós vamos conferir, o comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, eu hoje manifesto os meus sinceros agradecimentos. Porque eu tenho muito a agradecer a todos vocês que me viram e ouviram através deste inspirador programa, o 18 horas. E vejam, meus amigos, que nós começamos com uma proposta de trabalho centrada em análises e nos comentários sobre a política nacional, tendo como cenário os fatos ocorridos em Brasília. Nada de novo, porque em minha trajetória profissional incluí atuação nos 3 níveis de governo e como também exerci cargos nas 2 casas legislativas, a Câmara Federal durante todo o período da Constituinte, que foi sem dúvida o mais político de todos os períodos, e no Senado da República, de onde acompanhei a ascensão do primeiro governo democrático e a queda por denúncia de corrupção do presidente eleito. Comentar fatos políticos tornou-se mais que natural. Mas logo vem a necessidade de focar a atenção em meu estado, o Amazonas, porque os rumos políticos e os rumos administrativos começaram a exigir de todos nós um verdadeiro estado de alerta. E porque é fato que a política no estado do Amazonas virou do avesso, ao ponto de hoje o presidente da Assembleia e o governador do estado firmarem um pacto de entendimento, enterrando os malfeitos anteriormente praticados. E é visível como nossa classe política se desfigurou nos últimos anos. E mais recentemente, ela se conspurcou com aquela insana defesa feita por alguns deputados, a caótica gestão do senhor Lima. Logo, é preciso chamar à ordem o saudável e responsável exercício da política antes praticado por muitos homens públicos de bem em meu estado. E como devemos e podemos contribuir com o Amazonas melhor, eu me lanço nesse desafio político pelo partido ao qual pertenço desde 2003, integrando o Podemos Mulher. Mas, como é preciso respeitar a legislação eleitoral que impede os pré-candidatos de atuar em veículos de comunicação, eu me ausento dos comentários no 18 horas com as bênçãos de Deus e o apoio de vocês. Mas não sem antes agradecer o acolhimento e o apoio de todos os profissionais que fazem o programa 18 horas. Eu sou Nafice Bacri Valois e desejo a todos o meu boa noite. 18 horas. Economia.
Bom, a pesquisa, aponta a diferença, olha só, de até R$ 84,00 no valor da cesta básica aqui na capital. Em pesquisa realizada nos últimos dias 6 e 7 de agosto, a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas constatou realmente essa diferença aí. O valor é R$ 84,00 a diferença na cesta básica aqui em Manaus. As equipes da comissão percorreram 5 supermercados nas zonas norte, centro-oeste e centro-sul da capital e verificaram que realmente o preço da cesta básica varia de R$ 222,29, que é a mais barata, a R$ 307,12 a mais cara. E o levantamento teve como foco 26 itens considerados de primeira necessidade, entre material de limpeza, higiene e alimentos. De acordo com a pesquisa, a cesta mais cara de R$ 307,12 foi encontrada no supermercado Baratão da Carne, enquanto que a mais barata está no Vitória Supermercado, por R$ 222,29, ambos localizados na zona centro-sul de Manaus. Entre os itens que mais apresentaram variação de preços está o feijão carioca de 1 quilo, que de R$ 7,19 foi para R$ 9,29. O leite em pó integral de 400 gramas, que de R$ 8,89 foi para R$ 10,19. A cartela de ovos de 30 unidades, que estava custando a R$ 11,90, subiu para R$ 17,90. E a farinha, 1 quilo de farinha, que estava a R$ 4,29, subiu para R$ 5,79. 18 horas. A Prefeitura de Manaus reforça que, a partir das 9 da manhã desta terça-feira, atenção, a Avenida São Jorge passará a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva, que é o SIGS, e a Avenida Jacira Reis, no sentido centro-bairro. A nova circulação viária nos bairros São Jorge e Compensa está sendo implementada para dar mais fluidez ao trânsito e reduzir a retenção de veículos nesse local. Desde o início da intervenção viária, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão no local fazendo o monitoramento do trânsito e orientando os condutores. Há quase 3 semanas começaram as intervenções na parte estrutural, com a retirada dos canteiros da Avenida São Jorge e Jacira Reis. 18 horas. Esporte. Bom, e o técnico Wellington Fajardo, não é mais o treinador do Manaus Futebol Clube Carimilhão e ouvintes em 100,7. O anúncio do desligamento do profissional foi feito na tarde desta segunda-feira, em nota distribuída pela assessoria de comunicação do Gavião do Norte. O treinador mineiro deixa o clube após 47 partidas, que obteve 27 vitórias, empatou 15 vezes e teve apenas 5 derrotas. Pois é, Carlão, em sua trajetória no Gavião, Fajardo conquistou o título do Campeonato Amazonense de 2019 e o vice-campeonato brasileiro da Série D, na campanha que culminou com o histórico acesso do Gavião do Norte à Série C do Campeonato Brasileiro. Ok, e ontem, o atual campeão brasileiro, o Flamengo, perdeu por 1-0. O Atlético Mineiro faturou, o Mengão lá no Maracanã. Já tem flamenguista aí sentindo, hein, Karime? Saudade de quem, Karime? Do isso aí treinador? É um comentário aí de algum vascaíno, eu acho, Afinal de contas. Existem, Acontece. Tá bom, Karime Leão. Tudo bem, tudo certo. 6h31. 18 horas. Bom, vamos com a segunda da playlist de hoje em 100,7. Olha só aí, o sucesso absoluto, do hit Watermelon, de Harry Styles, impulsionou aí o retorno da faixa Adore You para top 5 das rádios aí. Exato, e 7 meses, gente, 7 meses, são 7 dias, nem 7 semanas não, 7 meses depois do lançamento, Adore You continua no ranking das 40 músicas mais ouvidas nas rádios, então é ela mesma, seguindo para a segunda da playlist de hoje, Adore You. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, conferimos mais uma na playlist do 18 horas, Harry Styles, a música Adore You em 100,7. Mix.
Bom, agora nós vamos saber, né, como vai ficar o tempo, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, com Karime Leão. Previsão do tempo. De acordo com informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 35 graus, ou seja, muito parecido com essa segunda-feira bem calorenta, né, gente? Bom, as chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 75%. 6h36, boa noite. Mix. Olha aí, o Comitê Amazonas de Combate à Corrupção e Caixa 2 Eleitoral encaminhou hoje ao presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Josué Neto, solicitação de agilidade na tramitação e votação final do projeto de lei 337 de 2020. Esse projeto de lei dispõe sobre a criação da delegacia especializada em combate à corrupção na estrutura organizacional da política civil do estado do Amazonas para que seja votado antes do dia 14 de agosto, prazo definido pelo governo federal para que o Amazonas seja contemplado com mais recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança. E no documento, o comitê solicita que o Poder Legislativo realize os ajustes necessários ao projeto de lei, a fim de que a delegacia tenha autonomia orçamentária, com recursos humanos qualificados e não tenha interferência política nas suas ações de prevenir, reprimir e promover o combate à corrupção em todas as esferas do poder público no estado do Amazonas. 6h37 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e a proposta da reforma tributária apresentada pelo governo federal continua gerando discussão e muita polêmica. A unificação dos dois tributos federais, o PIS, PASEP e a CONFINS, na chamada contribuição sobre bens e serviços, é o que mais gera dúvidas. Vamos conferir mais detalhes na reportagem de Cíntia Blink. A reforma tributária que leva a assinatura do Paulo Guedes tem dado tanto o que falar que até a irmã do ministro discorda dessa unificação dos dois tributos federais, PIS/PASEP e a CONFINS, no que vai se transformar na chamada CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Para a Associação das Universidades Particulares, presidida por Elizabeth Guedes, a nova forma de tributar vai deixar as mensalidades das universidades mais caras, o que ameaça o ProUni, o Programa de Bolsas de Estudos do governo federal. Mas enquanto dirigentes do ensino superior estão preocupados, aqui na Zona Franca de Manaus, de todas as propostas de reforma tributária que circulam pelo Congresso Nacional, a de Guedes é a melhor opção, segundo o presidente do Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, Wilson Périco. E a proposta do governo federal, que essa sim traz um parágrafo excepcionalizando o modelo Zona Franca de toda e qualquer reforma, baseado na Constituição e nas decisões do Supremo. Primeiro tem que saber se nós vamos ter reforma, esse ano. Me parece meio complicado o ambiente para se caminhar uma proposta de reforma. Mas nós estamos trabalhando bastante, juntamente com a nossa bancada, para nos posicionarmos de forma a preservar o modelo Zona Franca dentro das suas características de excepcionalidade e competitividade. E nesse momento, a proposta que melhor nos atende é a que foi encaminhada pelo governo federal. Apesar de fazer doer o bolso do consumidor na contratação de serviços como educação e salão de beleza, a reforma tributária enviada pelo Poder Executivo é apontada como mais simples e transparente do que está em vigor no país. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o fim de semana de Dia dos Pais foi bastante agitado aqui em Manaus. 14 estabelecimentos comerciais foram fechados, a maioria por descumprimento de horário para funcionamento e por aglomeração de pessoas. E no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas bateu um recorde de flagrantes de motoristas dirigindo alcoolizados, como explica a repórter Nathalie Moraes. No final
final de semana, durante as vistorias realizadas em estabelecimentos comerciais pela Central Integrada de Fiscalização, 14 locais foram fechados, a maioria por descumprimento do horário estabelecido para o funcionamento e também por aglomeração. As ações, que reúnem os órgãos estaduais e municipais, contaram com um efetivo de mais de 80 profissionais que vistoriaram bares, restaurantes, lanches, postos de conveniência, além dos flutuantes aqui de Manaus. Outros 16 estabelecimentos foram autuados por descumprimento do decreto estadual, ausência de licenciamento sanitário e ausência de auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, como explica o tenente-coronel responsável por conduzir a operação. Foram fiscalizados 36 locais ou eventos, sendo que 14 deles foram fechados ou interditados, 16 autuados ou notificados e 6 deles foram orientados. Dessas autuações ou notificações, a maior parte foi em virtude da ausência de licenciamento sanitário, sendo autuado pela Visa Manaus, ou aglomerações, e também por ausência ou atraso em AVCB pelo Corpo de Bombeiros. Então, essa é uma operação que já vem acontecendo nesses moldes desde o mês de junho e deverá continuar nos próximos finais de semana, ou nos próximos dias pontuais, dia de eventos, por exemplo, para fiscalizar qualquer irregularidade que venha a ser cometida nesse período de pandemia. Já no trânsito, o Departamento Estadual de Trânsito bateu um recorde de flagrantes de motoristas dirigindo alcoolizados neste fim de semana. Foram 48 testes positivos de bafômetro, sendo que 40 só nas blitz realizadas na noite do último sábado. Outros 13 motoristas se recusaram a fazer o teste e, como manda o artigo 165 do Código Brasileiro de Trânsito, também foram autuados. Os números são altos, do ponto de vista da segurança pública, eu sempre digo, é um dado extremamente positivo, porque nós estamos retirando essas pessoas das ruas alcoolizadas e com isso salvando vidas, mas do ponto de vista do contexto social é um número extremamente preocupante, porque demonstra e denota que as pessoas, ainda que saibam que as fiscalizações estão nas ruas, insistem em fazer essa combinação nefasta de álcool e direção. Somente no sábado, entre alcoolizados de fato constatados e recusas ao exame do bafômetro, foram 53 pessoas flagradas. Isso é preocupante, é um dado recorde, sim. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O governo Jair Bolsonaro trabalha para reativar uma organização multilateral que reúne países que possuem território na região da Amazônia, numa tentativa de recuperar o protagonismo internacional que foi abandonado desde o início da atual gestão. A avaliação é que, ao longo do ano passado, o Brasil perdeu relevância no debate internacional sobre a Amazônia. O espaço foi rapidamente ocupado pela Colômbia, do presidente Ivan Duque. E na esteira da crise das queimadas em agosto de 2019, Duque convocou no mês seguinte uma reunião de líderes de países que têm território amazônico e organizou uma cúpula na cidade de Letícia, que é fronteira com o Brasil. O colombiano capitalizou politicamente o encontro, transmitindo ao vivo foi realizado esse encontro numa cabana indígena, na qual os líderes receberam adereços típicos e sentaram em tamboretes no chão. Bolsonaro participou por videoconferência e enviou o chanceler Ernesto Araújo como seu representante. Agora são 6h44 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O prefeito Arthur Neto decretou nesta segunda-feira luto oficial pelas 100 mil mortes por Covid-19 no Brasil, número alcançado neste final de semana. Segundo o prefeito Arthur, essa triste estatística poderia ter sido evitada se medidas preventivas tivessem sido adotadas desde o início sob o comando do presidente da República. 100 mil mortes são mais que números, disse o prefeito ao justificar o decreto de luto oficial. Pois é, segundo o prefeito, são pais, filhos, amigos, trabalhadores que perderam a guerra para a Covid-19 sem que o governo federal, segundo o prefeito de Manaus, atuasse para liderar o combate ao novo coronavírus. Até domingo, só aqui no Amazonas, já são mais de 2,3 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia em março deste ano. 18 horas.
Agora nós vamos falar de saúde. Você sabia que o câncer no colo uterino vitimou 161 mulheres de janeiro a junho deste ano, aqui no nosso estado? Uma média de 23 mortes por mês. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a maioria dessas mulheres adquirem a doença durante a relação sexual, como explica a repórter Nathalie Moraes. O HPV é um vírus sexualmente transmissível tão comum que quase todos os homens e mulheres serão infectados alguma vez na vida por um ou mais dos seus 150 tipos. De todas as variações descobertas até hoje, cerca de 40 delas podem infectar o ânus e a genitália, e ao menos 12 tipos podem causar câncer. Destes, o mais comum é o câncer do colo uterino, que, segundo um levantamento da Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas, vitimou 161 mulheres de janeiro a junho deste ano, uma média de 23 mortes por mês. Segundo a médica ginecologista Mônica Bandeira, esse alto número aqui na nossa região acontece pela iniciação sexual precoce e o não uso de preservativos. Fator de risco que leva a mulher a ter câncer de colo uterino, o fator de risco mais importante é a iniciação sexual precoce. O não uso de camisinha, múltiplos parceiros, mas especialmente o fato de começar a vida sexual cada vez mais precoce, e ela vai se expor ao HPV. A sigla HPV é oriunda do inglês e significa papilomavírus humano. É um vírus que infecta a pele mucosa oral, genital ou anal, tanto de homens quanto de mulheres, provocando verrugas na região íntima ou lesões cancerígenas. O HPV é um vírus que é adquirido sexualmente, portanto, o câncer de colo uterino é uma doença sexualmente adquirida. Então, começa a vida sexual muito cedo, se expõe ao HPV, e aqui vocês vão entender, como eu estou falando, isso aqui não é uma historinha. De cada 100 pessoas que têm vida sexual, 80 têm HPV. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro. A melhor forma para se proteger contra o HPV é com a vacinação. Existem 2 vacinas contra o HPV disponíveis. A bivalente, que é aprovada no Brasil para meninas e mulheres a partir de 9 anos, e a vacina quadrivalente, que é aprovada no Brasil para meninas e mulheres de 9 a 45 anos e meninos e homens de 9 a 26 anos de idade. A vacina funciona estimulando a produção de anticorpos específicos para cada tipo de HPV. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. 6 horas 48 minutinhos em Manaus. Você está com mais uma edição do programa 18 horas nesta segunda-feira, e nós vamos para a terceira da playlist de hoje com o DJ Joe Corey, que lançou aí um novo material para as pistas de dança, a faixa Red and Heart. Então vamos lá, encerrando a playlist desta segunda-feira com Head and Heart. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 51 minutinhos, e até às 7 da noite você confere mais uma edição do programa 18 horas, e a terceira fechando a playlist de hoje em Joe Corey e Emineke, né? Red and Heart foi a terceira fechando aí a playlist do 18 horas de hoje aqui no melhor Mix do Brasil. Mix. Bem, após aumento de 185% no número de infectados pelo novo coronavírus lá no município de Lábrea, em comparação com julho, a Prefeitura Municipal decidiu prorrogar o decreto que proíbe o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de passageiros. 6 empresas que atuam no município foram notificadas. E de acordo com a Prefeitura, no dia 1º de julho deste ano, a Prefeitura informa a existência de 546 casos confirmados, 9 internados e 7 óbitos. Mas no último dia 31 de julho, o informativo registrou o total de 1.560 casos confirmados, 23 internados e 18 mortos, revelando aumento significativo segundo a Prefeitura. E diante desse crescimento, é lógico que a Prefeitura de Lábrea manteve a suspensão
suspensão das atividades de transporte terrestre intermunicipal e também o interestadual. O interior do Amazonas responde por mais de 65% dos casos do estado. O município de São Paulo de Olivença, distante 1.235 quilômetros de Manaus, anunciou a suspensão das aulas presenciais de mais de 8 mil alunos da rede municipal de ensino até o final deste ano. A medida visa proteger os estudantes e as comunidades indígenas predominantes na região do contágio do novo coronavírus. Nesta segunda-feira, as aulas presenciais retornaram na rede estadual de ensino, porém apenas para mais de 100 mil alunos aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Segundo o governo do Amazonas, ainda não há previsão de retorno das aulas na rede pública do estado no interior, somente na capital. E o ano letivo deve seguir até o começo de 2021, conforme o secretário de Estado de Educação, Luiz Fabiano Barbosa. Em todo o Amazonas, a Covid-19 já infectou mais de 106 mil pessoas, com mais aí de 3.003 mortes. Você está ouvindo 18 horas. Bom, vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Bom, e até esse momento nós não temos os números atualizados do governo do Amazonas sobre a Covid-19 no estado. Enquanto isso, o Brasil, neste fim de semana, o Brasil atingiu a marca das 100 mil mortes por Covid-19. Então, são 101.269 mortes registradas em todo o país e 3.039.349 diagnósticos de Covid-19. E nesta segunda-feira, o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que o governo apoia todas as medidas de municípios e estados contra o novo coronavírus. O ministro disse que são perdas irreparáveis e citou, inclusive, o isolamento social e as medidas preventivas que ficam a cargo de gestores e que recebem o apoio do Ministério da Saúde. A declaração do ministro diverge, lógico, do discurso dele mesmo e das ações da Presidência da República, como a orientação para a reabertura, e a quebra do isolamento social. Ele também defendeu a necessidade de tratamento precoce para impedir o aumento de mortes na pandemia. Agora são 6 horas e 55 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o G1, o portal de notícias da Globo, informou que o Amazonas foi um dos estados que menos investiu na saúde este ano. O Amazonas está no topo da lista dos estados que menos investiram recursos com relação à receita corrente líquida, segundo o levantamento do G1. O estado ficou entre os 10 que menos investiram. Foram só 11,9% da receita corrente líquida. Por lei, cada estado deve aplicar no mínimo 12%. Em maio deste ano, nós informamos aqui que os gastos da gestão do governador Wilson Lima na função saúde não acompanharam o índice de crescimento da arrecadação recorde do estado no ano passado. A receita líquida do Poder Executivo aumentou 10,62% e os pagamentos na área de saúde cresceram apenas 5,39% na comparação com o ano de 2018. Os números não mentem e só confirmam o que temos informado. Não há, até agora, uma prova de que o governo do Amazonas tenha realmente dado prioridade à saúde. Os dados oficiais mostram, no entanto, que os gastos na saúde não cresceram na mesma proporção do aumento da arrecadação no ano passado. E, este ano, os investimentos na saúde em plena pandemia ainda estão abaixo do que manda a lei e muito abaixo da necessidade da população. 18 horas. Agora são 6 horas e 57 minutinhos. Karime Leão. Temos aí uma última pra gente encerrar o programa de hoje. Olha só, Maria Gomes, uma jovem indígena que vive na tribo Tatuyo, no Amazonas, que é conhecida como Cunhaporanga, que significa moça bonita. Ela faz maior sucesso nas redes sociais por compartilhar o dia a dia na comunidade em que vive. Até o momento, são mais de 1,2 milhões de seguidores acompanhando
acompanhando as suas publicações lá no TikTok. Bacana, hein? Em vídeo de poucos segundos, a Cunhamporanga relata tradições da sua etnia, mostra alguns hábitos da comunidade e tira dúvidas dos seguidores. Bacana, hein, Karime? Interessante. Em um dos vídeos mais assistidos, cerca de 5 milhões de visualizações. Por exemplo, ela conta como é a relação das mulheres da sua etnia com a menstruação e também como usam o absorvente. São culturas, né? A Cunhamporanga também já contou em um vídeo como funcionam os partos, que é diferente da cidade, porque quem faz o parto na tribo são os maridos. Além disso, ela compartilhou os principais cuidados que as mulheres têm com os cabelos, que passam bem longe da química. Tem vídeos da Cunhamporanga com mais de 5 mil visualizações e o perfil dela é o único verificado pela rede social entre todos os usuários aí do Amazonas, Karime. Bacana, hein? Cunhamporanga, moça bonita. Certo? Ficamos aqui, por aqui, fechando mais uma edição. Uma boa noite pra você, muito obrigada pela sua companhia e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, agora 6h58. Amanhã, a partir das 6 horas, voltamos mais uma vez com você aqui no Melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.